Olá turma, tudo bem? Vamos aí à correção da nossa semana de número 4 do nosso PET de também número 4, né? Então, para essa semana nós continuaremos a trabalhar com a coesão na carta aberta, né? E para essa semana iremos trabalhar com os conceitos, né, de advérbio e verbo que foram trazidos aí no PET. Vocês podem ler aí, não irei explicar novamente para que não fique tão grande o nosso vídeo, ok? Então, vamos aqui à nossa atividade. Volte ao texto da semana passada, né? Carta aberta a um jovem estudante, para responder as questões. Ao longo do texto, o autor utiliza várias palavras que modificam o sentido. Essas palavras são advérbios, como nós vimos, né? De verbos, substantivos e adjetivos. Relacione as duas colunas unindo cada termo ao que expressa com base no contexto em que foram usados. Volte à carta se necessário. Então, pessoal, é interessante observar o seguinte, né? Nós temos aqui a primeira coluna, que é essa que tem A, B, C e D. E a outra coluna que tem aqui, número 1, avaliação, e número 2, delimitação. Então, vocês vão perceber se as palavras, né, se os advérbios aqui, que são essas palavras que vão mudar o sentido, se eles trazem essa ideia de avaliação, né, se eles estão dizendo algo sobre, sobretudo, expondo algum juízo de valor sobre alguma coisa, né, se está fazendo uma avaliação, ou se está delimitando. Delimitar é colocar limites, né, restringir. Então, vamos lá. Não me interesso particularmente. Quando você se diz que não se interessa particularmente, é por alguma coisa, você está delimitando, né? Aí a outra expressão, muitíssimo difícil. Muitíssimo é uma avaliação, né? E ainda juntando com essa questão de ser difícil, temos aí algo que é muito, muito mesmo difícil, né? Temos esse superlativo. Completamente alheio. Também há uma delimitação. Estar completamente alheio a algo significa que de uma totalidade existe parte disso que você está alheio, né? Então serve para impor limite, para delimitar. Fase lindíssima. Novamente aí a avaliação, ok? Releia o trecho do primeiro parágrafo. Talvez tenha sido o título, talvez tenha sido uma recomendação, talvez tenha sido tédio, ou talvez tenha sido um mero acaso. Aqui você atribui a repetição do advérbio talvez nesse fragmento do texto. Qual a intenção do uso dessa repetição? Então, sabemos que o advérbio talvez vai trazer a ideia de dúvida, né? Então, se é repetido por várias vezes, antes de várias situações, significa, né, que cada uma daquelas possibilidades o autor quis enfatizar. Foi provavelmente, pode ter sido isso, provavelmente aquilo, né? Então a intenção é enfatizar a ideia de dúvida apontada por cada uma das possibilidades acima, ok? Então, pessoal, muitos alunos responderam a questão do ritmo, mas o gênero carta, sobretudo a carta aberta, né, ela não tem uma característica informal. E muitos alunos disseram que seria esse uso para dar ritmo à escrita, né, ao texto. Mas a questão do ritmo, ela é mais presente em textos que são textos literários, né, poemas, músicas, letras de músicas, né, que usam tais estratégias. Já uma carta aberta, que é um gênero mais formal, você estará falando, né, em nome de determinado grupo de pessoas para uma outra pessoa, geralmente é para uma autoridade, é para uma associação de bairros, né? Então, o que acontece? Não possui essa característica. É uma boa observação falar que a repetição pode trazer ritmo, né? Mas não é o caso pelo gênero. Ao analisar um texto é interessante observar a função, o objetivo daquele texto, né? Para passar essa
informação, não é necessário que houvesse ritmo, né? Rimas, afim. Então vamos lá. Número 3. Observe, só um instante. Observe as palavras registradas nesse fragmento do texto. Tu não és apenas um estudante, és um jovem. Isso é um problema? Não, pelo contrário, é uma fase lindíssima e inesquecível da sua vida. Então, a pergunta é a seguinte, né? Você acha que o autor espera que alguém lhe dê respostas? Justifique. Não, né? Vocês vão perceber que ela mesma responde a pergunta feita, né? Então essa é uma pergunta retórica, é uma interrogação que ela não tem o objetivo de receber uma resposta, mas ela quer estimular uma reflexão, entenderam? Então a resposta está logo aqui, né? Já número 4, observe o trecho final da carta aberta. Simples, sonha, vê cada um dos dias difíceis uma oportunidade de tornar o futuro mais simples. Constrói sobre cada barreira uma ponte e uma janela para que possas olhar para trás e relembrar-te do que superaste. Acredita em ti e reconhece o teu valor. Que modo verbal é utilizado neste trecho e por quê? É usado o imperativo, como nós vimos, né, nas próprias orientações do PET, que ele é usado para sugerir, né? E esse texto ele tem esse objetivo, né? De sugerir caminhos, dar orientações, né? É como se fosse uma moral da história, né? Que a gente vê nas fábulas, geralmente no final traz uma mensagem importante. É como se fosse a moral trazida por essa carta, né? No último parágrafo traz uma mensagem importante para o futuro desses estudantes, né? E já aqui também leiam aqui a minha resposta. Foi usado o modo imperativo, pois o objetivo do trecho é de sugerir caminhos, dar orientações. Nesse sentido, o modo verbal imperativo, vê, constrói, acredita e reconhece, é indicado, né? B. O que expressa este modo verbal nesse fragmento? O modo verbal imperativo ele expressa, de modo geral, ordens, sugestões, pedidos ou orientações, como foi possível observar no trecho citado. Então, não é uma ordem, mas é uma sugestão, né? É um pedido. Então, essa é a correção desta semana. Caso de dúvidas, vocês podem enviar para mim e eu irei responder. Forte abraço para todos.